Bom, pessoal, então nessa aula, que é a quinta do nosso curso, após termos passado por dois capítulos, o primeiro referente a uma compreensão estatística a respeito da termodinâmica, as bases estatísticas da termodinâmica clássica, e ter passado também por uma revisão da mecânica clássica, apresentando novas abordagens que a gente vai fazer uso no nosso curso. Com o novo capítulo que começa hoje, a gente vai se habilitar a começar a calcular propriedades fundamentadas no comportamento microscópico dos sistemas. Então, esse capítulo que começa hoje e termina na próxima aula, sempre vamos seguir esse esquema, né? Capítulos envolvendo duas aulas. Esse capítulo se intitula, então, Ensembles Estatísticos e Teoria Básica. Do próprio título, talvez já haja uma dúvida, né? O que são esses ensembles, mas faz parte do conteúdo que a gente precisa desenvolver, tá certo? Então, paulatinamente, a gente vai avançando no nosso conteúdo. Todos veem os slides já direitinho, né? Ouve minha voz, veem os slides. Alguém com algum problema? Tudo certinho. Beleza, maravilha. Bom, então vamos seguir aqui diante do ok da Roberta. A gente vai começar a nossa discussão, então, pensando no conceito de espaço de fases, tá? Um conceito essencial quando a gente está pensando em mecânica estatística, termodinâmica estatística. Existem propriedades referentes a esse tal de espaço de fases que a gente tem que pensar um pouquinho quando está desenvolvendo a teoria e fazendo contas, né, no nosso ambiente teórico aqui que a gente está construindo juntos. Beleza. Então, esse conceito de espaço de fases, ele remonta ao final do século XIX, com três personagens importantes da história, vamos chamar assim, da física matemática. Esses três personagens são o Boltzmann, o Poincaré e o Gibbs. Boltzmann e Gibbs a gente já ouviu falar, mas entra também esse elemento central aí, Poincaré, pela matemática. Um cara mais famoso lá pela matemática, que nessa conceituação de espaço de fases, ele também participou dessa reflexão em torno dessa ideia. Bom, então, começar a molhar o pé dentro dessa conceituação para a gente entender do que se trata. Bom, então, aí um enunciado grande, né, mas a gente vai aos poucos buscando a compreensão. Então, da teoria de sistemas dinâmicos, o espaço de fases é um espaço em que todos os possíveis estados de um sistema podem ser representados. E cada estado possível é representado por um único ponto do espaço de fases. Então vamos com calma nessa hora, só para a gente não se perder. Primeiro que a ideia de espaço de fases está associada aos sistemas dinâmicos. Sistemas dinâmicos é uma área da matemática que está preocupada em ver o comportamento de sistemas que evoluem no tempo. Se vocês forem lá no INPA, vocês vão ver que a grande vocação do INPA, das pesquisas mais recentes, é na área de sistemas dinâmicos. Então isso nos liga de maneira muito direta à matemática, inclusive a matemática mais moderna, mais contemporânea, pesquisa que se faz nesse ambiente. Assuntos referentes a caos, por exemplo, fazem parte dessa reflexão, né? E uma série de outros termos que vão aparecendo ao longo aqui do tempo, mas que a gente vai revelando dentro da nossa conversa. Então, primeiro, falar em espaço de fases está ligada a essa área de sistemas dinâmicos, teoria de sistemas dinâmicos. Então, o espaço de fases é um espaço, então, espaço no sentido bem lá da álgebra linear, quando a gente está pensando na representação, né, a gente pode pensar assim da forma simples, com o linguajar que a gente traz, de vetores, né? Vamos imaginar que
a gente tem vetores que representam os estados de um sistema. Então, esses vetores vão ser representados nesse espaço de fases. Tá? E cada estado possível ele vai ser representado por um único ponto do espaço de fases. Bom, em termos práticos, o que isso quer dizer? Que quando a gente está ali com o nosso sistema de interesse, o nosso sistema microscópico, as configurações que esse sistema vai assumir ao longo do tempo são pontos do espaço de fases. Mas o que constitui essa configuração? Bom, se a gente pensar num sistema de partículas clássicas, por exemplo, a gente pode pensar nas posições e nas quantidades de movimento ou nas velocidades de cada uma dessas partículas. Então imagina, eu tenho um conjunto ali de partículas grandes, cada uma com sua identificação, cada uma numa posição, com uma velocidade. Então esse conjunto de possibilidades que envolve cada uma das partículas, cada uma das posições possíveis de ser assumida por cada uma dessas partículas, cada velocidade que pode ser assumida por cada uma dessas partículas, esse conjunto de informações constitui o espaço de fases em que a gente vai percorrer na nossa teoria da termodinâmica estatística, que a gente vai usar para avaliar o comportamento dinâmico do nosso sistema microscópico. E cada configuração específica ao longo do tempo, como se, por exemplo, eu tirasse uma foto ali do meu sistema num dado instante, aquela foto que contém a informação de todas as partículas, que informações, posições e velocidades, por exemplo, constitui um único ponto do espaço de fases. Tá? Então, obviamente, esse não é um espaço tridimensional, é um espaço gigantescamente dimensional, né? Um espaço hiperdimensional, de representações de configurações aqui no nosso caso. Tá? Então, nesse sentido, a gente pode dizer o seguinte, que resolver as equações clássicas do movimento, sejam as equações newtonianas, sejam as equações lagrangianas, hamiltonianas, a solução dessas equações, ela nos permite percorrer o espaço de fases de um sistema clássico. Então, as equações clássicas levam a percorrer o espaço de fases de um sistema clássico. Ou seja, ao resolver as equações do movimento para cada uma das partículas, eu estou encontrando as trajetórias desse sistema no espaço de fases. Tá? Então, essa história das configurações acessadas pelo sistema está associada a como que o sistema percorre o seu espaço de fases. Em outras palavras, o espaço de fases constitui o domínio, em termos matemáticos, na linguagem matemática, o domínio em que o sistema será analisado. Então, por exemplo, se a gente pensar num sistema de partículas clássicas que podem assumir posições de menos infinito a mais infinito, velocidades, considerando sua dimensão vetorial, né, de menos infinito a mais infinito para todas as componentes, esse é o espaço de fases, ainda assim considerando todas as partículas presentes no meu sistema. Tá? Então, esse emaranhado imenso de informações é o espaço de fases do meu sistema. O espaço de fases, portanto, é o domínio em que o sistema vai ser analisado. Ok? Bom, nesse sentido, o conjunto de autoestados de um sistema quântico ou de ponto de fase, dos pontos do espaço de fases de um sistema clássico acessíveis a um determinado sistema físico. Tá? Então, eu tenho o meu espaço de fases e tenho aqueles pontos do espaço de fases acessíveis, tá? Seja para um sistema quântico, seja para um sistema clássico. Se eu falar de sistemas quânticos, o linguajar acaba sendo esse de autoestados, né? Como se fala mais comumente. Então, esses pontos do espaço de fases que são acessíveis a um determinado sistema físico no âmbito do seu espaço de fases, tá?
Por que acessíveis? Porque esses pontos eles têm que ser compatíveis com as restrições que foram impostas nas fronteiras macroscópicas do sistema. Tá? Então, o conjunto desses pontos acessíveis define um ensemble estatístico. Só para complementar a ideia, ensemble é uma palavrinha em francês que significa conjunto. Se vocês botarem na internet, no Google, imagens, ensemble, corre o risco de aparecer um monte de conjuntos musicais, né? Foto de um grupo musical que às vezes até tem o nome, né, de ensemble, alguma coisa ensemble, né? Então a ideia de conjunto. Tá? Pergunto a vocês, nesse microcontexto de definições, ficou claro o que é o espaço de fases, o que são os pontos do espaço de fases e o que é o ensemble estatístico? Para mim, não, Jaque. Não? Tá. Não. Qual foi a parte que deu nó? Bem no início mesmo. Tá, então vamos voltar. Não tem problema nenhum. Vamos lá. Vamos trocar os exemplos. Imagina que você precisa representar um ponto no seu espaço tridimensional. Um ponto geométrico. Tá? Marcar um ponto no seu espaço geométrico tridimensional cartesiano. Ou seja, você vai precisar dizer as coordenadas x, y, z de um determinado ponto. Quem é o seu espaço de fases geométrico? Vai ser esse espaço tridimensional, onde aquele ponto pode ser representado. Tá? Então, se a gente estiver pensando em um único ponto geométrico assim do espaço, onde que esse ponto vai ser representado? Um espaço cartesiano, vamos botar ali x, y, z, né, que vai nos informar todas as possibilidades que aquele ponto tem. Aquele ponto pode assumir qualquer valor no eixo x, y e z. Todos os pontos nesse sistema tridimensional são pontos do espaço de fase. Nesse sentido, com esse exemplo, fica razoável? Fica. Ok. Só que agora, os nossos pontos têm mais informação do que simplesmente a posição deles. Esses pontos também podem ter, por exemplo, velocidade. Então, associado ao ponto, eu tenho as componentes x, y e z e tenho também vx, vy e vz. Esse ponto no espaço que nos interessa, ele deixou de ser tridimensional e passou a ser hexadimensional. Porque se os pontos têm posições e velocidades, para cada ponto eu preciso fornecer 6 informações agora. As componentes x, y e z e as velocidades vx, vy e vz. Tá? Então a gente não consegue nem ver esse espaço de fases, porque ele tem 6 dimensões. Mas a gente consegue imaginar a representação de um ponto do espaço de fases. Vai ser informar essas 6 grandezas que vão representar como que esse ponto está descrito dentro das possibilidades que ele pode ter. Do 3D para o 6D, deu para entender? Deu sim. Ok. Agora o que a gente tem é o seguinte, o que piora tudo. Porque a gente, além de ter para cada ponto a representação com 6 componentes, a gente vai ter N pontos. Então, se eu estiver olhando o meu sistema como um todo, eu preciso dizer quem são as bolinhas que constituem ali o meu sistema microscópico e associada a cada bolinha as posições e as velocidades de cada uma delas.
que são, a priori, independentes. A velocidade e a posição da partícula 1 tem lá seus valores, né? 6 componentes no total. Da partícula 2, mais 6 componentes. Da partícula 3, 4, 5 até a n. Então, na verdade, esse nosso espaço de fases, já que eu tenho tantas informações para conseguir tirar uma foto do meu sistema, é um espaço de fases com 6n dimensões. Do 6D para o 6n, deu para entender? Sim, também. Tá, beleza. Então, assim, algo que a gente definitivamente não consegue imaginar, mas que o conjunto de todas essas informações, se eu tirasse uma foto de uma caixa com bolinhas, indicando todas as posições e todas as velocidades de cada uma das bolinhas constituintes ali do meu sistema, aquela foto com todas aquelas informações seriam um único ponto do espaço de fases. Tá? Então, com 6n componentes. Seria um vetor gigantesco com, ao invés de um vetor comum que a gente tem, né, tem 3 componentes, mas agora com 6n componentes. Ou seja, se eu tiver 1000 bolinhas, o vetor vai ter 6.000 componentes. Tá? Então a gente não consegue ver essas coisas naturalmente, a gente precisa abstrair o conceito de ponto do espaço de fases. Nesse sentido, ficou claro para todo mundo o conceito de espaço de fases e ponto do espaço de fases? Mais alguém além da Roberta se manifesta? Professor. Fala, Vitorino. Fala, Leão. O espaço de fases, então, é o ensemble. Não, então, vamos lá. Ainda não. Tá? O espaço de fases é o domínio. O espaço de fases é o domínio de representação desse sistema. O ensemble é como se fosse, comparativamente com a linguagem matemática que você traz, a imagem do comportamento dinâmico desse sistema. A relação nesses termos para você fica claro? Sim, não, peguei agora. Fala, Leão. Não, então, sim, eu tinha falado para alguém se manifestar. Fala. Ah, tá, beleza. Para dizer que tá tudo, não tá tudo ok. Na verdade, essa coisa de ensemble, eu achei que, na verdade, ele era o conjunto de todos esses pontos que vão existir no espaço de fase. Não sei. Eu tinha entendido assim antes. Isso, eu vou lapidar a ideia do ensemble, mas beleza, bom você ter falado. Deixa só o Patrick falar ali o que ele quer. Fala, Patrick. Professor, então esse espaço de fase eu poderia associar um tensor, uma matriz? Não. Formalmente são vetores, tá? Porque para cada bolinha tem um componente, né? Não poderia... Então, agora você junta todas essas velocidades para todas essas bolinhas aí. E posições. Né? É esse pacote. Como se eu fosse botar... vamos botar assim, em termos vetoriais, só para a gente se organizar. R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, até o Rn. E depois você quebrasse todos esses R1 nas suas 3 componentes. Sim. Tá? Aham. Então, por isso que a ideia é de um ponto do espaço de fase. Não, beleza? Sim, entendi. O problema é que no espaço n dimensional. Né? Não, mas não é exatamente uma matriz, porque, pensa, num espaço tridimensional, você representa com vetor. No espaço bidimensional, você também representa com vetor. Né? Você não representa num espaço 3D um ponto por uma matriz, entendeu? Não, tipo, no caso, falando o ponto, os N pontos, né? As N partículas com as 6 componentes cada uma. Então, não. O conjunto de todas essas informações sobre todos os pontos é um ponto do espaço de fase. Desacopla as partículas dos pontos. Tá? Uma coisa é a partícula, outra coisa é o ponto. Tá. Professor. Fala, Vitorino. Eu acho que eu entendi o que o Patrick quis dizer. Se a gente colocar
cada coluna da matriz como sendo os dados referentes a uma partícula, acho que a gente teria todas as informações aí, não? O Vx, Vy, Vz, o x, y, z. De todas as cada coluna. partículas. Isso. Então, eu acho que seria uma matriz. Não deixaria de ser, não. Não, na verdade, você está fazendo uma tabela, né? Não necessariamente uma matriz. Uma tabela. Um ponto do espaço de fase seria a matriz, entendeu? Cada ponto do espaço de fase seria uma matriz. É isso que eu imaginei. Não, mas assim, a abordagem que se dá é que cada ponto do espaço de fase é um vetor. Tá? Porque depois vão ser aplicadas operações em cima desses vetores. Então, você não representa pontos com matrizes, você representa pontos com vetores. Tá? Então, tem uma formalidadezinha aí. Tá? É porque você está pensando na mera organização dos dados. Mas a gente está pensando na entidade matemática que vai representar esse ponto. Tá? Tá. Beleza? Tá aqui. Beleza, valeu, professor. Falou. Tranquilo. Bom, aí vamos à ideia do ensemble, pegando carona lá no que o Leão já começou ali a abordar. O ensemble estatístico, ele vai ser o conjunto de todos os pontos do espaço de fases que podem ser acessados pelo meu sistema em função das restrições que o meu sistema está submetido. Tá? Então, eu coloco sobre o sistema restrições externas. Por exemplo, sei lá, controle de uma faixa de temperatura. Eu amarro o meu sistema num valor de temperatura. Isso faz com que haja uma certa restrição de trajetória no espaço de fases. O meu sistema só vai ficar circulando numa determinada região do meu espaço de fases. Então, essa região onde, de fato, o meu sistema se manifesta, se desenvolve, efetivamente, é o ensemble estatístico. Tá? O termo que o Leão falou são as configurações do meu sistema, tá? Mas é o conjunto de todas as configurações que de fato podem ser acessadas pelo meu sistema termodinâmico, considerando as restrições a que ele está submetido. Tá? Vai ter regiões do espaço de fase que o meu sistema não vai ocupar nunca, tá? Por alguma restrição que ele sofre. Tá? Então, esses pontos que não podem ser acessados nunca estão fora do meu ensemble estatístico. Deu para arrumar a ideia? Deu sim. Beleza. Bom, vamos pensando um pouquinho mais aí ao longo do tempo e qualquer coisa a gente vai corrigindo aqui. Tá. Então, vamos pensar... esse exemplo eu acabei já lidando com vocês. Num conjunto de N partículas clássicas com suas coordenadas de posição e momento no espaço 3D. Então, a gente vai ter um espaço 6N dimensional, né, que a gente não consegue representar geometricamente. Porque cada partícula vai ter 6 informações associadas. Tá? Então, são os conceitos aí de espaço de fases, ponto do espaço de fases e ensemble estatístico. Apenas conceituação. Segundo tópico para a gente começar a avançar é a ideia da hipótese ergódica, que também faz parte dos fundamentos ali das coisas que a gente precisa calcular. Bom, o que está relacionado com essa hipótese ergódica? A ideia é a seguinte: quando a gente está lá no laboratório fazendo medidas, né? Então imagina que a gente está lá nas aulas de físico-química da professora Kátia, fazendo medidas lá de viscosidade e outras propriedades diversas lá que vocês aprendem a medir. O que a gente acaba estando interessado nessas medidas de laboratório são médias temporais de uma grandeza. Você deixa o sistema
relaxar, você fica ali observando, dá um tempo, equilibrou. Tá? No fundo, o que a gente está fazendo é uma média temporal de uma determinada grandeza. Tá? Então, o que é essa média temporal? A gente tem lá a nossa grandeza f. Tá? Então, no fundo, a gente vai calcular uma média por todos os tempos, tempo tendendo a infinito, do comportamento daquela propriedade ao longo do tempo, né, de 0 até um tempo muito grande. Tá? Então, assim, só uma definição formal, tá, dessa média temporal de uma grandeza, é como se a gente estivesse avaliando uma medida ao longo do tempo, somasse todos aqueles valores da ideia da integral e dividisse pelo tempo da observação. É importante que esse tempo seja longo. O problema é que a gente está interessado em coisas microscópicas. O que é um tempo longo para um fenômeno de natureza microscópica? Bom, cada propriedade, né, tem seus tempos característicos. Mas, quando a gente faz medidas lá no laboratório, a gente, em termos práticos, supera em muito todos esses tempos microscópicos. Então, é como se a gente estivesse lidando com esse tempo tendendo ao infinito. Tá? Então, definição de média temporal de uma grandeza formalmente seria dado por aquela expressão. Ok. O que diz respeito à hipótese ergódica abrange o seguinte. Pela hipótese ergódica, assume-se que no equilíbrio, numa condição de equilíbrio dinâmico ali do meu sistema microscópico, o mesmo valor pode ser obtido por uma média no espaço de fases. Tá? Então, observando o comportamento do meu sistema no seu espaço de representação, a hipótese ergódica vai dizer o seguinte, tanto faz você acumular informações que você vai anotando, entre aspas, de como seu sistema está percorrendo ali espaço de fases, ou avaliar no tempo, o resultado vai ser o mesmo. O problema é que tem umas pequenas diferenças em como se define as coisas. Como que eu calcularia essa média no espaço de fases? Ora, uma média no espaço de fases, não se assustem, eu vou explicar, seria dada pela seguinte expressão. Aquela propriedade lá que nos interessa, f, percebam que ao invés de f barra eu estou usando f entre esses colchetes angulares aqui, vai ser dada por uma integral, e tem um erro aqui nessa expressão, eu vou corrigir, tá? Aqui embaixo não tem esse f não, no slide PDF eu corrigi isso. Então vai ser uma integral da minha propriedade definida em termos das suas coordenadas de posição e momento generalizada com essa função peso aqui, tá? O ρ, que é como que se dá a ocupação no espaço de fases, tá? Se fosse um peso da minha propriedade, e embaixo eu divido pela integral do peso, tá? Então isso aqui não tem, eu vou limpar lá no PDF para vocês. O único detalhe, tá? Assim, para a gente botar assim com mais clareza ainda, Q e P são as variáveis independentes lá do nosso hamiltoniano, né? Então, já usando aquela representação que a gente fez no capítulo anterior de Q e P, como eu falei, o ρ sendo uma função de densidade no espaço de fases, como se fosse a ocupação desse espaço de fases, né, um peso para calcular a minha propriedade f. Lembrando que a gente vai ter essa questão aqui associada às coordenadas, né? Porque a gente vai ter, já que o nosso sistema é constituído por n partículas, então vamos ter 3 coordenadas para cada partícula, para cada uma das n partículas. Então 3 de posição, 3 de momento. Então, como os livros de mecânica e estatística costumam representar, então fica dq3n, dp3n, tá indicando coordenadas independentes de posição e momento,
para as N partículas presentes e o 3 indicando a tridimensionalidade de posição e momento. Então é só uma forma de representar. Fica um pouco feio assim, mas o objetivo é sintetizar uma representação. Então fica compacto assim mesmo, mas acho que dá para entender. Qualquer coisa, gritem aí. No equilíbrio, essa densidade, a variação da densidade no espaço de fases, ela se anula. O que isso quer dizer? Que quando eu chego no equilíbrio, eu não tenho mais mudanças de ocupação do meu espaço de fase. Como se ele chegasse, de fato, num equilíbrio de ocupação. Então, em termos... o sentido de equilíbrio para essa representação microscópica seria, olha, o meu sistema chegou numa condição onde essa densidade de ocupação do meu espaço de fases não varia mais. Isso seria o equilíbrio, ou seja, eu estou ali com o meu espaço de fases completamente ocupado e essa ocupação não evolui mais no tempo. Ele vai percorrendo ali o sistema, mas a distribuição dessas grandezas de posição, momentum e tal, se estabelecem de um jeito, de forma que não haja mais regiões do espaço de fases concentradas e tudo mais que mudem no tempo. Não, chega numa situação de equilíbrio de ocupação do espaço de fases. Tá? O que a hipótese ergódica fala? A hipótese ergódica fala que calcular a média temporal ou a média no espaço de fases é equivalente. O que isso quer dizer na prática? Imagina que a gente tem ali o nosso sistema microscópico de N partículas viajando no espaço. Uma caixa com várias bolinhas lá dentro viajando, cada uma com sua velocidade e posição. Eu quero acompanhar o comportamento desse sistema. Bom, segundo aquela abordagem do laboratório, a gente deveria fazer uma média temporal do comportamento do sistema. É o que se acaba fazendo em termos práticos. A hipótese ergódica diz que eu não preciso considerar o tempo nessa abordagem. Eu posso simplesmente olhar as configurações que o meu sistema assume. Ou seja, eu posso, de maneira totalmente desvinculada do tempo, tirar várias fotos do meu sistema, fotos completamente independentes. Eu ainda posso ir além, pegar essas fotos, embaralhar completamente elas, e no final eu vou dizer o seguinte, olha, o comportamento médio do meu sistema vai ser a média de todas essas fotos. A hipótese ergódica vai dizer, então, isso é equivalente a fazer uma média no tempo. O que isso significa em última análise? Isso significa que quando eu estou lidando com tempos suficientemente longos, e aí, para cada caso, para cada sistema, a gente precisa pensar o que é um tempo suficientemente longo. O sistema vai visitar todos os pontos acessíveis do seu espaço de fases. Nesse sentido, isso quer dizer que ele vai passar por todos os seus microestados acessíveis. Com isso, eu consegui desenhar, definir o ensemble estatístico do meu sistema. Então, imagina que eu tenho uma determinada caixa com bolinhas, cada uma com sua posição e sua velocidade iniciais, e eu deixo ali o meu sistema evoluir no tempo. E eu deixo lá o tempo passar e vou acumulando essas informações no tempo. Esse sou eu. E aí eu vou dizer, olha, como é que vai ser o meu comportamento médio do meu sistema? Vou pegar essa informação acumulada no tempo, seja de posições, seja de velocidades, e vou fazer uma média baseada naquela fórmula que a gente viu lá atrás. Uma média temporal. Mas aí
ao meu lado estava a professora Kátia, só que a professora Kátia não é muito chegada a relógios. Ela gosta mais de tirar foto. Falou, bom, se eu ficar aqui muito tempo observando, eu vou fazer essa análise que o Jackler quer fazer de outra maneira. Eu vou ficar tirando as fotos do meu sistema. Eu deixo até passar um tempo diferente aí do dele. Vou acumular uma sequência de fotos. Isso vai ser suficiente para conseguir descrever o sistema. Que ao passar um tempo muito longo ou ao eu conseguir tirar muitas fotos do meu sistema, isso vai ser equivalente. Eu vou ter a mesma representação do meu sistema. Eu vou encontrar o meu sistema em todas as configurações possíveis que ele pode acessar. Essa é a ideia. Entenderam essa ousadia aí da hipótese ergódica? Quer dizer que tanto faz tirar uma média temporal ou uma média de várias fotos do meu sistema. A hipótese ergódica vai dizer, é equivalente. Isso vai ser a base de muitas contas que a gente vai fazer. Deu para entender? Acho que tá tranquilo. É? Acho. Tranquilo, professor. Beleza? Mas tu é física, não vale, pô. Aí é brincadeira. Pois é. Eu acho que ele e o Lucas não deveriam se manifestar. Professor, Fala aí, Vitorino. o senhor pode voltar no slide anterior? Anterior? Ok. Eu posso entender... Aqui tem um erro, tá? Então aqui não tem esse F sim. aqui. Fala. que esse P são os pesos da minha função e eu estou calculando tipo como se fosse uma massa ou alguma coisa assim equivalente, não sei. Eu estou dando pesos à minha função e a alguma propriedade e de alguma forma é porque essa função densidade ela está me parecendo também muito densidade física mesmo, densidade, não à toa esse nome. E tentando fazer uma analogia para chegar mais a uma intuição melhor sobre essa forma em si. Tem alguma ideia por isso? O seu raciocínio não é absurdo, não. Faz bastante sentido. Tá? Você pode pensar nessa densidade assim, em termos físicos, mássicos, né? Porque acaba sendo uma tradução muito imediata para a gente. Ou pensar naquelas funções peso que são utilizadas, por exemplo, lá no cálculo de probabilidades, por exemplo, né? Como se cada região tivesse uma probabilidade maior ou menor de ser ocupada, essas densidades também estariam relacionadas a isso. Tudo bem. Beleza? Tá. Bom, ok. São alguns detalhes, né, conceituais, assim, que faz parte dessa discussão. Sem dúvida, a gente precisa de tempo e leitura para ir amadurecendo essas ideias. Tá? Não tem nenhum problema com relação a isso. Vem ler, às vezes um livro traz uma ilustração melhor do que o outro, que fala mais para você do que o que a gente está falando aqui, mas são conceitos que acabam mexendo com várias áreas, às vezes mais matemáticas, às vezes mais físicas, e a gente tem que refletir um pouco. Tá? Então, assim, por exemplo, será que o meu sistema é ergódico? É algo que a gente pode perguntar com bastante honestidade. Né? Será que simplesmente tirar fotos do meu sistema é uma boa representação do que fazer uma média temporal? Será que o meu sistema tem essa propriedade? Então a gente precisa pensar nessa propriedade, né? Se o sistema é ou não ergódico. Outra ideia. Campos externos podem quebrar essa ergodicidade. Então, às vezes, o sujeito está ali acumulando fotos do meu sistema, mas a presença de um campo externo pode deformar, de certa forma, o meu sistema, de maneira que eu só
tire fotos privilegiadas e acabe não representando de fato as possibilidades que o meu sistema tem. Imagina um campo que oscila periodicamente, perturbando ali o meu sistema. E por acaso, na hora de tirar fotos, eu tiro fotos numa taxa de amostragem equivalente a essa periodicidade do campo externo. Eu vou só tirar fotos privilegiadas. E isso acaba não fazendo com que o meu sistema seja bem representado por essas fotos. Tá? Então, assim, eu só tenho que analisar fisicamente se faz sentido usar a hipótese ergótica dentro das nossas considerações. Para o que a gente vai fazer, como são sistemas predominantemente livres, né, ou caóticos, ou com uma certa homogeneidade em termos de perturbações externas, os nossos sistemas vão ser considerados ergóticos meio que a priori, né? A gente não vai questionar muito essas coisas, mas cabe a reflexão, e isso pode ser assunto para aprofundamentos sem fim dentro dessa teoria de representação de estados, né? Tem estados específicos, sistemas específicos que vão exigir uma reflexão sobre essas questões. Tá, então isso era só esses conceitos iniciais. Agora a gente parte para coisas que nos afligem mais diretamente, onde a gente vai lidar com o primeiro ensemble estatístico, que é o ensemble microcanônico. Os nomes começaram a ficar horríveis, né? Pouco tempo atrás vocês não sabiam que era ensemble, agora já tem alguma compreensão e já apareceu esse microcanônico. Pode dizer, não sei nem o que é canônico, eu já estou sendo obrigado a saber o que é um microcanônico, né? Mas vamos lá, esses nomes aos poucos vão se organizando. Por hora isso não quer dizer absolutamente nada, mas é o nome em que esse ensemble é geralmente nomeado. Então, ensemble microcanônico, ele constitui, para a gente pensar nesse ensemble microcanônico, a gente tem que lembrar de uma ideia básica da mecânica estatística. Então, a ideia básica é a seguinte: durante uma medição, cada estado microscópico ou flutuação possível ocorre de fato. Então, cada estado microscópico ou flutuação possível ocorre de fato. E as propriedades observadas se baseiam em médias de todos os microestados. Então, a ideia de média de ensemble assume, né, que a gente vai numa determinada medição ter deixado o sistema percorrer todos os seus microestados, ou seja, esses estados foram acessados de fato, e as propriedades são médias sobre todos esses microestados acessados. Tá? Bom, uma das coisas que a gente viu lá no início, a gente pode lembrar também daquele postulado das probabilidades iguais a priori para sistemas isolados. O que isso quer dizer? Que todos esses microestados vão ter uma probabilidade igual de ser acessado. Ou seja, ele tem chance igual de estar em todos aqueles microestados disponíveis ali ao sistema. Vamos juntar essas duas ideias. Uma medição, todos aqueles microestados ocorrem de fato e que tem a mesma probabilidade. Lembrando daquele postulado lá das probabilidades iguais a priori para sistemas isolados. O que são os sistemas isolados? Aqueles que não trocam nem massa nem energia com o lado de fora. Tá? Beleza. Nesse sentido, a gente vai definir
A gente já fez essa definição em algum momento, a gente vai relembrar, mas é agora com um pequeno detalhe, tá? Do nosso ômegazão NVE. Ora, isso daqui está associado a um sistema isolado. Mantém a energia constante, um número de partículas e um volume definido. O número de microestados com essas condições, ele vai estar na base desse ensemble microcanônico. O ensemble microcanônico está diretamente relacionado a esses microestados onde eu mantenho NV e a energia constante. Mas, rigorosamente, vocês vejam aqui que eu coloquei energia entre E E mais ΔE. Isso aparece com frequência nos livros aí de termodinâmica e estatística. Assim, causa um certo assombro num primeiro contato, porque fala, mas não era para ter energia constante? Nosso sistema não está isolado? Bom, vamos entender o porquê disso. Esse ΔE, ele é justificado associando essa grandeza à nossa limitação de especificar exatamente a energia do sistema macroscópico. Como se eu não tivesse condições de medir exatamente a energia do nosso sistema. Então é como se eu dissesse energia, mas com uma folguinha ali, porque nas medidas físicas a gente tem um erro associado. Porque a gente guarda essa justificativa e finge que tá bom assim, né? Finge que isso é razoável, porque na verdade, esse artifício é simplesmente para que a gente faça com que isso aqui, o nosso ômegazão NVE, se torne contínuo e a gente possa usar as propriedades do cálculo nele. Tá? Então, na verdade, é uma justificativa que aparece mal intencionada pelo uso matemático. Na prática do que a gente vai calcular, isso importa muito pouco. Mas aparecem essas construções e eu quis deixar registrado para que vocês não ficassem tão perdidos na leitura de um livro. Então, o que a gente tem por enquanto? Que nesse tal de ensemble microcanônico, ou seja, esse conjunto estatístico chamado de microcanônico, ele está associado ao sistema isolado. Ou seja, ele está associado ao meu sistema que tem número de partículas constante, volume constante, energia constante ou flutuando com uma micro faixa ali possível, esse meu ΔE. É uma energia praticamente controlada ali, bem definida, admitindo uma pequena flutuaçãozinha, né, uma pequena faixa ali, pela incapacidade que eu tenho de medir de forma absoluta a energia do meu sistema. Tá? Esse seria o meu ensemble microcanônico, tal do NVE, associado ao meu sistema isolado. Tá. Bom, se o meu ômegazão ele está associado ao número de microestados, obviamente, esse ômegazão ele indica a degenerescência do nível de energia E. Ou seja, uma vez que tem aquela energia e eu tenho um número de microestados relacionados àquela energia, bom, se eles todos têm a mesma energia, o ômegazão indica a degenerescência daquele nível de energia. Ou seja, são todos equienergéticos, né? Mesma energia, e esse número pode ser um número muito grande, bom, depende do meu sistema. Tá? Isso foi um comentário do Vitorino numa das aulas anteriores, né? Se isso tinha a ver com a degenerescência do sistema. Degenerescência daquele nível de energia do teu sistema, mais rigorosamente falando. Tá? Beleza. Um outro detalhezinho, uma outra formalidade aí que costuma aparecer.
Esse gamazão, essa letra gama, maiúsculo, gamazão significa o volume do espaço de fases ocupado pelo ensemble microcanônico. O que isso vai representar? Junta agora todas as informações possíveis e acessadas pelo teu sistema em termos de posições e velocidades. Vamos imaginar um sistema clássico assim, desse jeito. Que ele vai determinar uma mancha específica naquele espaço de fases. Né? Todos aqueles valores ocupados, seja pelas posições, seja pelas velocidades ou momentos, vai definir ali uma região. Né? Essa região é o volume do espaço de fases ocupado por aquele ensemble, no caso, o ensemble microcanônico. Como é que eu representaria esse volume do espaço de fases? Esse volume do espaço de fases seria a integral daqueles elementos de volume nas coordenadas do teu sistema, dado que a gente tem a energia flutuando nessa pequena faixa. É uma formalidade de representação, mas mais do que isso, a gente tem as probabilidades de cada configuração, de cada ponto do espaço de fases, dado por 1 sobre ωzão, e, consequentemente, a entropia do meu sistema, dada lá pela entropia de Boltzmann, ou de Boltzmann-Planck, KB ln de ômega. Tá? Então, em resumo, o que significa o nosso ensemble microcanônico? Significa conjunto dos microestados acessados ou acessíveis a um sistema que foi mantido com número de partículas fixo, volume fixo e energia fixada dentro de uma pequena faixa de flutuação. A gente está associando o ensemble microcanônico a um sistema isolado. É a nossa noção mais prática, mais imediata. Ou seja, se você tem um recipiente blindado externamente, com isolante térmico e tal, de forma que ele não consiga trocar energia com o exterior, e hermeticamente fechado, de forma que ele não troque massa com o exterior, a gente está numa representação macroscópica do nosso ensemble microcanônico. Dentro daquele sistema, em nível macroscópico, eu vou observar um sistema onde as diferentes configurações que o meu sistema vai se apresentar estão associadas a uma energia mantida fixa, a um volume mantido fixo, a um N mantido fixo, e todas vão ter a mesma probabilidade. Tá? Então, essa que é a ideia. E aí, por consequência, eu vou poder calcular a entropia usando a entropia de Boltzmann. Tudo bem? Deu para ter uma mínima noção a respeito do significado desse nosso ensemble microcanônico? Professor, Fala, Isael. Essa probabilidade entra na integral? Ah, não. Olha só. Tá, tudo bem. Eu entendo a dúvida. Não, essa probabilidade aqui não tem nada a ver. Isso aqui são coordenadas de momento. Tá? Qual é a relação dessa integral com a probabilidade? Não, então, vamos lá. Essa integral aqui é uma coisa. Eu estou representando o meu volume do espaço de fases. Como se eu tivesse qual a mancha no meu espaço de fases que o meu sistema ocupa. É isso que essa integral quer dizer. Então ela está somando todas as possibilidades de coordenadas do meu sistema. Tenho ali um volume no espaço de fases. Aquele volume, de forma contínua, né, definiria ali aquela grande mancha no meu espaço de representações. Beleza.
Se a gente estiver pensando num sistema onde esses pontos são discretos, a minha probabilidade, né, seria 1 sobre todos esses pontos contabilizados dentro desse volume. A relação seria essa, né? Se a gente pensa numa coisa discreta, a gente teria uns pontos, esse conjunto de todos os pontos, né, o número de microestados estaria associado ali àquele omegazão. Então, tem uma pequena distinção ali, a gente lidar com essas variáveis contínuas e discretas e tal, mas, na verdade, a gente poderia até pensar nesse 1 sobre volume do espaço de fase, porque ali estão contidas todas as possibilidades de acesso do meu sistema. Deu para entender um pouquinho a ideia? Você pensou a relação, mas seria nesses termos. Tá? Entendi. Valeu. Ok. Bom, para além disso, então, vamos fazer um exemplo. Um exemplo de aplicação dessas ideias para o cálculo de propriedade. Então, o nosso exemplo 1 vai ser um sistema de partículas, N partículas, com 2 níveis de energia. Então, imagina ali que eu tenho N partículas e N1 partículas tem energia 0 e N2 partículas, obviamente N2 é N menos N1, com energia epsilon. Imagina que eu tenho uma caixa, né, com várias partículas lá dentro e cada uma tem um valor de energia, ou 0 ou epsilon. Só tem essas duas opções. É como se fosse meio que um liga-desliga, né? Uma coisa bem simples assim. Beleza. Nesse sentido, qual seria o número de microestados acessíveis ao meu sistema? Bom, esse número de microestados acessíveis ao meu sistema, obviamente, está relacionado ali com o N, o N1 e o N2. Lembrando lá dos problemas de análise combinatória, o número de microestados seria dado por N fatorial, N sobre N1 fatorial sobre N2 fatorial. Considerando todas as trocas possíveis e tal, né? São todas as possibilidades de microestados acessíveis ao meu sistema. Essas possíveis combinações ali do número de partículas que podem estar com energia 0 ou com energia epsilon. O problema é que esses números estão relacionados. A gente tem o Nzão aqui, o N1, N2, mas a gente já sabe, está até aqui dado de cara, que o N2 é N menos N1. Na verdade, a gente pode derrubar uma variável aí dessa conta, já dizendo que é N fatorial sobre N1 fatorial vezes N menos N1 fatorial. Mas a gente também sabe algo mais sobre esse sistema, ou pode impor algo mais sobre esse sistema. Se a gente fixa a energia total, que aí a nossa intenção nesse ensemble microcanônico, ou seja, se a gente sabe que ele tem uma determinada energia e a gente vai analisar o sistema naquela energia, a gente pode determinar o N1 e o N2. Como? Bom, se a energia total está associada à ocupação desses N2, então a energia total só pode ser E vezes N2. E N2 é N menos N1. Ou seja, que consequência que isso traz? Eu posso eliminar também o N1 da minha continha ali e escrever o meu N1 em termos de N e energia total. Maravilha! Olha a vantagem de se fazer isso. Eu consigo descrever o número de microestados em função do número de partículas e da energia total. Tá? Esse parâmetro epsilon, ele está associado às propriedades microscópicas lá do teu sistema.
É o valor de energia que o meu sistema pode assumir. Ou é zero ou é epsilon. É a única informação microscópica que a gente tem no nosso sistema. Tá? Como não entram em jogo questões de posição, tá? Não tem nada associado com posição aqui nesse caso, então também não aparece volume ali. Esse número de microestados não está associado a um volume, eu posso fazer a minha análise só no NE. Tá? Beleza. Entenderam essas transformações para a gente conseguir limpar o meu problema de contagem para um problema de número de partículas definido com energia definida associado a uma propriedade microscópica do sistema? A gente foi conduzindo ali mudanças de variáveis convenientes para chegar em variáveis que nos interessam. Você pode repetir só a parte que você falou que não tem associação com o volume? Eu Tá. acho que eu me perdi ali um pouco. Beleza. Perceba que eu não disse em momento algum que importa para a nossa análise as posições dessa partícula. Eu só disse que são N partículas. N1 com energia zero e N2 com energia epsilon. Não tem absolutamente nenhuma importância o endereço de cada uma delas. Eu só preciso saber, umas estão desligadas e outras estão ligadas. Basicamente isso. Portanto, se não tem nenhuma informação geométrica associada à descrição desse sistema, o volume acaba não aparecendo como uma grandeza representativa aí do meu sistema. Se não tem nada de geométrico associado, o volume também não vai importar. Captou agora a ideia? Sim, beleza, obrigada. Ok. Tá, então o que a gente conseguiu construir com essa mudança de variáveis aí? Uma expressão para o número de microestados definido em termos do número de partículas constituintes do sistema e da energia total, e apenas um parâmetro microscópico, que é a energia, o único valor de energia que o meu sistema pode ter diferente de zero. Ok, beleza. Diante disso, a gente vai ter que mudar um pouquinho de assunto para conseguir continuar. Existe uma aproximação que vai ser útil para a gente em muitas contas na termodinâmica estatística, que é a aproximação de Stirling. O que é essa aproximação? Bom, então, olhando um fatorial na sua definição, vai aparecer para a gente, vocês já podem maldar lá pela entropia do Boltzmann, KB ln de ômega. A gente vai ter que calcular com frequência ln de, pelo menos por enquanto, n fatorial. Isso vai aparecer bastante para a gente. Bom, se eu simplesmente aplicar o ln ao n fatorial, na verdade chegaria nessa soma. ln de n-1, ln de n-2, até o ln de 1. Né? E ter esse conjunto. Que, na verdade, seria um somatório aí de ln's até o n. O problema é que, por conta desse somatório, para n's grandes, n's grandes nos interessam, porque a gente vai estar sempre olhando para aquele tal do limite termodinâmico, n grande. Esse somatório vai poder ser aproximado por uma integral de ln de x dx. Tá? Então, a base dessa aproximação é representar o somatório por uma integral. Porém, essa integral ela pode ser avaliada e você chegaria num resultado de x ln de x menos x mais uma constante lá de integração, que esse é um exercíciozinho que você vai fazer. Essa brincadeira só para lembrar de umas continhas lá. O grande lance que nos importa nessas considerações é que, fruto dessa construção, a gente chega na aproximação de Stirling,
que vai dizer o seguinte para a gente, que o ln de n fatorial é aproximadamente igual a n ln de n menos n. Isso aqui vai ser a chave para uma imensa parte das contas que a gente vai fazer em termodinâmica e estatística. Essa aproximação da avaliação do ln de n fatorial. Tá? Então, guardem essa informação que daqui a pouquinho a gente vai usar. Essa foi a digressão, assim. Mudamos de assunto, vamos voltar para o nosso caso lá do sistema de partículas. Ok, tinha aquele ômega lá que a gente já conseguiu construir. A gente conseguiu montar o número de microestados do meu sistema em função de n e e, número de partículas e energia total. Usando a aproximação de Stirling, olha o que acontece. A gente vai quebrar essa expressão usando as propriedades ali do ln. Então, ó, ln de n fatorial aparece aqui usando Stirling. Por conta da fração, então menos, né? Aí vai fazer o Stirling dessa parte daqui, pensando nos sinais direitinho e tal. Então, menos n menos e sobre epsilon ln de n menos e sobre epsilon mais. Então, isso aqui é o outro Stirling, em função desse termo daqui que está no denominador. E depois o terceiro, por conta desse termo daqui. Então, como se a gente aplicasse o Stirling 3 vezes a partir do ln, já que a gente tem todos esses fatoriais aí envolvidos. Tá, a partir dessa construção, a gente vai olhar esse nosso sistema. A gente olhar aqui com carinho, olha o que a gente tem. Tem esse termo, tem esse termo, esse aqui que estão livres, né? Não estão multiplicando nenhum ln. Bom, pelos sinais e pelas grandezas, eles todos se cancelam, de maneira que sobra aí para a gente essa expressão. Ok, dá mais um passo aí. A gente só fez esse cancelamento fruto de ter usado a aproximação de Stirling, que a gente não vai usar mais. A gente só fez isso para nos livrar ali do n fatorial. Beleza. Agora, no limite termodinâmico, a gente sabe que o n e o e tendem a infinito, porque são grandezas extensivas do sistema. A gente tem o e sobre n fixo, que a gente vai representar por uzinho, como se fosse uma energia por partícula do nosso sistema. Fala, Roberto. Não, desculpa, foi sem querer. Ah, tá, beleza. Só esbarrei aqui. Não, tranquilo. Então, no limite termodinâmico, a gente tem o n e o e tendendo ao infinito, né? É a consideração do limite termodinâmico. E a gente vai fazer também com que E sobre n seja fixo, né? Que vai ser a energia por partícula, como se fosse uma grandeza intensiva do meu sistema. Qual a vantagem de se fazer essa consideração? Bom, com isso, com essa consideração, eu posso calcular a entropia por partícula do meu sistema. Ué, como é que vai ser isso então? A entropia por partícula do meu sistema vai ser o limite de quando n tender a infinito, de 1 sobre n, da entropia lá do meu sistema microscópico. Ora, bolas, entropia do sistema microscópico eu sei calcular. Vai ser Kb ln de ômega. Ah, beleza. Ln de ômega eu já tenho aqui na mão. Maravilha. Vamos ver o que vai acontecer com a manipulação dessa expressão. Repetindo ali, só para a gente não se perder, vamos dar mais um passo avante, só reorganizando as coisas e aplicando a expressão do ln de ômega que a gente construiu anteriormente. Então vai ser o limite de quando n tende a infinito, de Kb. Eu vou começar a organizar a casa de forma conveniente. Já tem esse 1 sobre n aqui dividindo. Ora, aqui eu teria n menos e sobre epsilon. Bom, mas quem é e sobre n, já que vai aparecer um n dividido? Vai ser o uzinho. Ficou um uzinho aqui já limpando o nosso sistema em termos dessas grandezas que interessam.
já que a gente precisa fazer o n tendendo ao infinito. Que mudança, que manipulação adicional a gente pode fazer? Olhando essa expressão e vendo que o n ainda está atrapalhando um pouquinho a gente, né, diante dessas coisas multiplicando aqui e tal, tem um e inteiro aqui, esse cara também vai a infinito conforme n tende ao infinito. Bom, a gente pode quebrar essas frações, jogar umas coisas para o lado de fora, né, ver que arrumação a gente chega. Só manipulação, tá? Então isso aqui a gente quebra em n vezes 1 menos u sobre epsilon, tá? Aqui e aqui. Tudo bem? Agora eu te ouço. Antes não. Eu acho que deu uma falhada aqui na internet. Vocês tiveram a imagem cortada em algum momento? Só a sua. Tá. Essa última linha vocês ouviram falar? Não. E a anterior? Não lembro. Tá. Então, bom, recordando aqui, a ideia é a seguinte. Fala, Leão. Não? A anterior eu ouvi falar. A última eu vi o senhor falando, mas acho que demorou a chegar a imagem. Não sei se demorou para carregar mesmo. Tá. Não, é porque deu como se tivesse falhado aqui a internet, deu até um sinalzinho de telefone e tal, mas acho que voltou direito, então. Bom, então vamos em frente. Sim, eu ouvi o senhor falando da última mesmo. Tá. O que a gente fez daqui para cá? A gente simplesmente quebrou esses termos aqui, jogando n para o lado de fora. Qual a vantagem de se fazer isso? A gente está buscando cancelar esse ln de nzão aqui que está atrapalhando a nossa vida. Tá? Então isso daqui está quebrado nesses dois ln's. Tá? Como se a gente tivesse colocado como n vezes 1 menos uzinho sobre epsilon. Tá? Então, quebrou o ln e virou a soma dos ln. Mais um passo. Abrindo todas essas expressões, a gente precisa, obviamente, fazer isso na mão uma vez na vida, tá? Para ver exatamente essas passagens. Te vê que um monte de coisa vai cortar. E a gente fica com essa expressão para a entropia por partícula do nosso sistema. Ora, chegamos a uma expressão útil, onde eu consigo representar a entropia em função da energia por partícula do meu sistema. Ora, isso aqui já é uma equação de estado na representação de entropia, algo que a gente viu lá na nossa aula 0. Eu tenho a entropia por partícula em função da energia por partícula. Se eu simplesmente multiplicasse por n, eu teria entropia e energia do meu sistema. Tá? Então, cheguei nessa expressão, entropia por partícula. Ora, vamos dar um passo a mais. Para a gente ganhar tempo, eu coloco aqui um códigozinho do MATLAB, que vocês vão reproduzir depois. Simplesmente substituo aquela expressão porque eu quero ver o gráfico disso. Tá? Então depois vocês implementem esse código para verem. Aquele gráfico traz esse resultado para entropia em função da energia. Entropia em função da energia. Que considerações a gente fez no nosso código ali, só para simplificar a nossa vida? Considerei a constante de Boltzmann unitária, porque senão ia ser só multiplicação por um número muito pequenininho. E a nossa energia por partícula também considerei, o meu epsilon considerei unitário também. Tá? É uma escolha, esse epsilon eu digo qual valor eu quiser. Então isso não perde a generalidade da representação. Então fiz só essas duas considerações, aqui para simplificar a minha vida e aqui por conveniência, tá? De modo que a gente tem esse gráfico aqui de entropia em função da energia, que a gente quer analisar o comportamento qualitativo. O que a gente observa nesse gráfico? Ora, a entropia máxima
a entropia máxima, ela ocorre quando eu tenho a energia por partícula igual a epsilon sobre 2. O que isso significa? Isso significa que eu alcanço a entropia máxima quando eu tenho os dois níveis de energia, 0 e epsilon, ocupados igualmente. Ou seja, eu consigo ter a entropia máxima desse sistema de dois níveis de energia quando eu tenho metade do N com energia 0 e metade do N com energia epsilon. Nessa situação, por conta dessa relação que a gente encontrou, a gente encontra aí o comportamento mais entrópico aí do sistema, né? De entropia máxima aí nessa situação. O que isso quer dizer fisicamente? Que nessa situação, onde eu tenho N sobre 2 com energia 0 e N sobre 2 com energia epsilon, eu tenho a maior flexibilidade no meu sistema. O meu sistema vai poder ser encontrado no maior número de microestados possível. Portanto, maior entropia. Mas, mais do que isso, a gente chegou naquela expressão de entropia em função de energia. Ora, se você lembra das coisas que a gente viu lá na aula 1 e usa essa equação de estado para representar lá a entropia que a gente encontrou, a gente pode calcular a temperatura. Como é que é a temperatura lá na termodinâmica clássica? Na representação de entropia, eu tiro 1 sobre temperatura como dρ de S e dρ de U. Ah, maravilha! Eu tenho S em função de U. Se eu conseguir fazer essa derivada, eu consigo determinar a temperatura do meu sistema. Ah, que legal! Se a gente faz a conta, a gente teria esse resultado para 1 sobre T. Ah, obviamente a temperatura vai ser o inverso dessa expressão. Ok. Vou fazer o gráfico dessa expressão para a gente ver o comportamento da temperatura desse sistema. Percebam, a partir de coisas microscópicas que em princípio não estavam muito bem relacionadas, é um sistema que eu tenho energia 0 e epsilon. E agora eu estou falando de temperatura. Por quê? Porque eu consegui calcular a entropia daquele sistema. E pela termodinâmica clássica, eu tenho relação de entropia com energia. Isso se dá pela temperatura. Ah, beleza, então eu vou calcular a temperatura desse sistema. Relações matemáticas. Fazendo um códigozinho só para plotar essa temperatura, depois vocês vejam isso com calma. Eu chego nesses gráficos para temperatura em função de energia por partícula. Olha o que acontece de curioso para esse sistema. Para esse sistema. Conforme a energia por partícula se aproxima de epsilon sobre 2 pela esquerda, a temperatura vai lá para infinito. É um comportamento termodinâmico desse sistema. Se eu tiver um sistema com dois níveis de energia, apenas de N partículas, se eu tiver na condição ali de distribuição igual, né, com a entropia máxima, eu teria esse comportamento termodinâmico. Temperatura tender a infinito conforme eu estou me aproximando dessa entropia máxima. Se eu olhar o gráfico de outra forma, assim, além disso, desculpem, tinha isso aqui antes, essas temperaturas negativas aqui, temperaturas menores do que zero, representam o que se chama de região não física. Porque a temperatura menor do que zero, a gente está pensando em escala absoluta aqui, tá? A temperatura menor do que 0 Kelvin. Isso não nos interessa, absolutamente. Tá? Então seria um estado inviável do ponto de vista desse comportamento microscópico, seria uma constatação por conta das contas que levaram a esse comportamento. Mas isso aqui não tem finalidade física para a gente. Se eu faço esse mesmo gráfico com outra representação,
agora na escala logarítmica, né? Percebam que a escala, que ela é linear nas potências de 10, o meu gráfico da temperatura em função da energia teria esse comportamento. Energia indo de 0 até epsilon sobre 2, e aí temperatura crescendo pra caramba. Ok, são consequências dessa formulação que a gente foi construindo. Beleza. Dessa relação, eu consigo isolar U em função de T. Simples manejo dessas expressões. Teria a minha energia em função da temperatura. A gente encontraria essa expressão aqui, onde o beta que aparece é 1 sobre constante de Boltzmann vezes temperatura. Pois vocês façam a brincadeira aqui de reorganizar essa expressão para chegar nessa, tá? Não fica aí de tarefa para vocês. Gráfico desse comportamento. O gráfico teria esse modelo: temperaturas e energias. Energias em função da temperatura. Ora, aqui a gente está vendo temperaturas muito baixas, né? Temperaturas próximas lá do zero. Como é que seria o comportamento do meu sistema? Temperaturas que levariam a energia por partícula até o valor ali de meio, né? E essa região não física das temperaturas negativas, com as energias mais altas, né, que não estão associados ali com os comportamentos dos sistemas de menor energia, né, que seria o comportamento natural e tudo mais. Né? Consequências dessa manipulação matemática. O que mais que a gente tem desse sistema? Essas regiões limite. Aqui o meu epsilon que a gente definiu lá para fazer as continhas como epsilon igual a 1, epsilon igual a meio aqui nessa fronteira, né? Mas só demarcando as nossas regiões, a gente definitivamente está interessado nesse pacote aqui, na região física do nosso sistema. Tá. Essa aqui eu já comentei. Seguindo adiante, partindo daquele ponto que a gente parou, a gente já está quase finalizando. Da mesma forma, a gente consegue calcular o CV do sistema. O que é o CV? Lá da termodinâmica clássica, CV é definido por derivada de 1 em relação a T. Fazendo as continhas, chegaria nessa expressão tanto quanto antipática, mas vá lá, depois você faz a conta aí. Mas fazendo o gráfico, que é o mais importante, aqui eu coloco o códigozinho para vocês reproduzirem, a gente tem esse comportamento para o CV do meu sistema. Ah, ok. O que isso quer dizer? Em alguma medida, isso diz pouco por enquanto. Nos livros de termodinâmica e estatística, esse comportamento ele é destacado, tá? Merece uma consideração especial. Esse CV que traz essa barriga e depois um decréscimo, tá? Isso é chamado de anomalia de Schottky, que é encontrado em sistemas com poucos níveis de energia ocupáveis. Então, se você tem um sistema onde só tem esses níveis discretos e poucos que possam ser ocupados, a gente teria um comportamento do calor específico a volume constante com esse perfil. Tá. Talvez você tenha ficado um pouco assustado no sentido da onde que vem isso, para onde que a gente vai. O que esse exemplo representa é o seguinte: eu partir de nos interessa nesse momento, né? Eu parti de um sistema que eu tinha N partículas, dizendo que eu tinha uma energia total definida, e estou analisando o comportamento desse sistema a partir de uma única propriedade microscópica, que é o epsilon, que é o valor da energia que cada partícula pode ocupar. Eu consigo construir para esse sistema uma termodinâmica
usando a tradução do micro para o macro, quando a gente fez a contagem de microestados e calculou a entropia desse sistema. O que eu quero dizer com esse exemplo? Que uma das nossas tarefas na termodinâmica estatística vai ser conseguir descrever o sistema em nível microscópico, ou seja, contabilizar o número de estados, e com isso calcular a entropia. A gente viu uma primeira ferramenta útil para esse cinto de utilidades, que é a aproximação de Stirling. Com isso a gente calculou a entropia, e da entropia, usando a formulação da termodinâmica clássica, a gente desenvolveu a termodinâmica desse sistema. O quanto que esse sistema representa o sistema real, bom, aí a gente pode pensar nisso, amadurecer essa ideia, né? A gente pode pensar num sistema de partículas excitáveis, onde todas elas vão ser perturbadas por um agente externo e vão assumir cada uma um valor de energia a partir de um estado fundamental, e como que essa perturbação traria o sistema a um comportamento termodinâmico diferente, né? Sistemas elétricos, sistemas de carga, onde a gente não está interessado exatamente na posição, mas é um sistema modelo que já permite a gente construir uma termodinâmica. A gente deriva uma propriedade do mundo microscópico e ela vai virar macro, e a partir daí a gente usa a formulação da termodinâmica clássica. Esse vai ser o nosso cavalo de batalha na termodinâmica estatística. Vai ser essa a nossa forma de trabalho nas formulações que a gente vier a desenvolver. O que a gente vai fazer na próxima aula com mais um exemplo? Na próxima aula, a gente vai pensar num caso que já vai ter bastante sentido para nós, que é o gás de Boltzmann. Com o gás de Boltzmann, a gente vai construir a lei de distribuição de Boltzmann, por exemplo. A gente vai poder calcular a entropia de um gás que obedece à distribuição de Boltzmann. E vai ver se aquilo é consistente, se é inconsistente, coisas desse tipo. Pensar que esses sistemas, esses modelos, às vezes esbarram em limitações termodinâmicas macroscópicas. A gente viu uma nesse sistema de 2 níveis. A gente consegue calcular, pelas nossas contas, pela derivação dessas expressões, e a gente chega em temperaturas menores do que 0, o que não são razoáveis do ponto de vista físico. Mas é uma característica da formulação desse sistema. Ou seja, esse sistema representa muito pouco um sistema real. Deve ter mais algum detalhe num sistema real para a gente conseguir chegar num sistema onde essas grandezas físicas sejam todas positivas. Assim, só para a gente pensar o tipo de trabalho que a gente vai ter ao longo da disciplina. A gente avançou bastante hoje, tá? Vários elementos conceituais e esse exemplo ilustrativo, já calculando o calor específico de um sistema de 2 níveis de energia. Então, a partir disso, você pode pensar na termodinâmica de uma forma muito mais ampla. Ora, se eu conseguir calcular o número de microestados, eu posso derivar uma termodinâmica daquele sistema. Se eu conseguir descrever as configurações daquele sistema, associado a isso, tem uma termodinâmica. Por isso que a termodinâmica acaba assumindo sentidos muito maiores do que simplesmente aqueles da físico-química. Tá? Porque agora, todo sistema que tiver configurações, eu vou poder derivar uma termodinâmica dele. Termodinâmica nada mais é do que descrever macroscopicamente um sistema microscópico. Beleza, pessoal? Bom, beleza talvez não esteja, né? Mas isso vai exigir de vocês mais revisões, mais leituras. O que a gente vai fazer em grande parte vai ser isso. Mas deu para captar a ideia geral?
Deu. É tudo ok. Né? Deu sim. Bom, então tranquilo, cara. Se vocês estão, né, dizendo aí que tá tudo ok, maravilha, né? Significa que tá dando para entender, né, que eu tô conseguindo ajudar vocês de alguma maneira e não só atrapalhar a vida de vocês. Né? Bom, eu vou então ao longo da semana separar algumas coisinhas ali para vocês lerem. Dúvidas, perguntem ali no chat. E agora sim, vocês já estão alfabetizados no raciocínio da termodinâmica estatística. Tá? Esse vai ser o raciocínio que a gente vai ter. O que vai complicar a nossa vida? A contagem do número de microestados. Isso vai ser a pior parte sempre no nosso trabalho. Se eu conseguir calcular o número de microestados, estou com a vida ganha, eu derivo a termodinâmica do sistema. Basicamente é isso. Agora, cada sistema vai ter a sua peculiaridade para calcular esse número de microestados. Tá? E aí, em função da natureza do sistema, a gente vai ter que fazer algumas escolhas convenientes para conseguir descrever o sistema melhor. Tá? Beleza, Medeiros? Patrick? Professor, Fala aí, Vitorino. só uma coisa, a gente vai rever o link que teve da primeira parte da aula com a segunda, porque eu não achei que aquela descrição de ensembles, e, enfim, tivesse muito a ver com essa parte final de contagem. Ah, Pra não, mim, tudo bem. ficou meio separado. Beleza. Tá. Só para a gente organizar a nossa agenda, então. A gente está no capítulo 3, onde a gente está fazendo esses exemplos de cálculo e construção das definições básicas ali. No capítulo 4, né, capítulo seguinte, a gente já vai trabalhar um pouco mais diretamente com aquela avaliação nos ensembles e cálculo de propriedades. Entendi. Tá? Fala aí, Patrick. Patrick, fala aí. Tipo, a gente definiu um caso hipotético agora com 2 níveis de energia, certo? Isso. Mas se a gente fosse considerar um caso real, de onde que a gente tiraria os níveis de energia? Da quântica, determinado pelo volume que a gente estaria ocupando. Uhum. Então a gente usaria alguma coisa com uma função de distribuição de energia de Maxwell, algo assim. Desculpa, eu não ouvi direito o que você falou no final. Se puder repetir, eu não entendi. Ou a gente usaria a distribuição de Maxwell para achar, dada uma temperatura e uma faixa de velocidade, você achar a distribuição do sistema. Tá, então, por hora, a gente está analisando sistemas. A energia, desculpa, a temperatura é algo que a gente está calculando, tá? Daqui a pouco mais a gente vai fixar a temperatura e vai ver as consequências disso sobre o nosso sistema. Na nossa aula que vem, a gente já vai chegar na distribuição de Maxwell para as velocidades e tudo mais. Mas isso, por hora, vai ser uma consequência da nossa análise. Tá? A opção que a gente tem por enquanto é considerar o nosso sistema quântico ou clássico. Mas percebam, eu nem entrei nessa discussão ainda. Eu só falei de um sistema de N partículas onde eu tenho 2 valores possíveis, ou 0 ou epsilon. Daqui a um pouco mais a gente vai colocando mais detalhes aí na hora de se calcular a energia desse sistema. Se vai vir pela quântica, se vai vir pela mecânica clássica. Tá? A gente vai passando por isso, vai amadurecendo aos pouquinhos aí. Beleza, então, professor. Beleza? Era essa dúvida mesmo, como que íamos achar esses níveis de energia? Tá. Tem hora, por enquanto a gente vai dizer que são esses. E depois a gente vai determinar os níveis em função da temperatura. Beleza. Valeu. Bom, então
até pela hora eu vou encerrar aqui a gravação, parar aqui.